Muito bom, vamos lá, seguindo em frente, a gente está em Masechet Avodazara, Lamed Amud Bet, lá embaixo, terceira linha de baixo para cima, Vetarit Sheina Trufa. A nossa Mishnah está falando de coisas que a priori eu poderia dizer que não é permitido, por ter algum risco de ter algo não kasher misturado, mas de qualquer jeito é kasher, não tem problema. Tarit Sheina Trufa é uma mistura de peixe, um tipo de bacalhau de peixe, com peixe bem cortadinho, mas se o peixe não está moído, é beseder, porque eu consigo verificar que peixes tem lá misturado. Então, se não tiver moído o suficiente, a gente vai ver agora na Braita o que significa isso, está permitido. Tá na Rabanan, pergunta da Braita, tarit na trufá. Como eu defino uma tarit é essa mistura de peixe, que ela não é trufá, ela não é considerada moída o suficiente para ser proibida? Responde a Gemara, responde a Braita, kol sherosh veshidra nikar. Se eu consigo reconhecer a cabeça e a espinha do peixe, certo? Essas duas partes, a cabeça e a espinha não está moída, é visível, eu consigo definir que peixe é de acordo com esses pedaços, então isso aqui está permitido. Então, mesmo que seja uma mistura de peixes, se eu consigo ver as cabeças do peixe, eu consigo saber se é um peixe kasher ou não, isso daqui me permite. Mas se mesmo essa parte está moída, e eu só tenho lá, tipo, carne moída, que eu nem sei de que parte do animal é, que tipo de animal é, aí não é permitido. Vez o tzir sheyesh badagá. Na Mishnah foi dito também que tzir sheyesh badagá. Tzir é um molho que sai do peixe. Não é gordura exatamente, é um tipo de molho que sai do peixe. Se tem dentro dele dagá é um tipo de peixinho pequeno que só aparece quando é um peixe kasher, está permitido. Então, pergunta Braita, vez o tzir sheyesh badagá, como eu defino isso para kasher ou não? Como eu sei que esse tzir, esse molho do peixe, esse líquido que saiu do peixe é o peixe kasher, se tem kilvit é esse tipo de peixe, é um peixe bem pequenininho, se tem um ou dois passeando por ali dentro do molho, é sinal de que esse peixe é kasher. É sinal de que esse tzir vem de um peixe kasher, senão não estaria lá. Pergunta Gemara, com a linguagem da Braita, a Braita falou se tem um ou dois. Pergunta Gemara, ashta kilvita hata marcharet teitel virot mibai? Pergunta Gemara, você falou que um pode, porque você falou que dois também. Se um é permitido, obviamente dois. Por que precisa falar um ou dois? Se uma dessas kilviot, um desses peixinhos não me libera, obviamente dois. Por que precisa falar de dois? Responde Gemara, a diferença é se é aberto ou fechado. Se esse molho do peixe está num lugar aberto, eu preciso ter pelo menos dois desses peixinhos, kilvit. Por quê? Porque se só tem um, pode ser que por acaso alguém estava passando com outro tipo de com molho kasher e caiu um para cá, para lá e acabou entrando nesse molho, mas não é sinal de que ele é kasher. Mas se tem dois, já é mais incomum que realmente isso tenha caído de um lugar de fora, aparentemente é do próprio peixe ou algo do tipo, então está permitido. Mas se é uma havitz tumá, se está num barril fechado, certo? Um barril de gordura de peixe, óleo de peixe, o que seja, está num barril fechado e tem lá uma dessas kilviot. Então, aparentemente, isso surgiu do próprio molho, da própria gordura, do próprio negócio. Então, uma já é suficiente para permitir. Itman. Foi dito o seguinte, Ravuna Maracheterosh Veshidra Nikar. Ravuna falou que a Braita disse que essa tarita, esse peixe moído é permitido quando a cabeça do peixe e a espinha do peixe são visíveis, precisa que os dois sejam visíveis e reconhecíveis. Então tem que ter Rosh e Shidra. Ravuna Namar, ou Rosh ou Shidra. Ravuna fala, não, um dos dois é suficiente. Pergunta o seguinte: o Badagim Poshesh Bosnapi, Vekaskeset. Pergunta Ravufa Barhama, a priori vocês estão me falando, deve aparecer na outra Braita, assim também Ravuna e Rav entendem a priori que para permitir esse peixe, que eu não sei qual peixe que é, está lá misturado, está lá cortado, tem pedacinhos, para permitir ele, eu tenho que verificar se é um peixe kasher ou não. Como eu verifico se ele é um peixe kasher ou não, eu tenho que ver a cabeça e a espinha do animal. Pergunta Ravufa Barhama, a priori, o sinal do peixe para ser kasher é a escama deles. Na Píricas Kesed, são as escamas do peixe. É a escama e mais um outro negócio que tem fora, não sei como chama.
É isso que me permite o peixe, não a cabeça. Se eu quero definir se ele é kasher ou não, eu vou de acordo com a escama, não vou de acordo com a cabeça do peixe. Então, por que a Braita e também Rav Huna e Rav Nachman estão falando que a maneira de verificar se essa mistura é kasher ou não é kasher é de acordo com a cabeça e com a espinha? A pior, é de acordo com a escama. Você vê que tem escamas ali nessa mistura, está permitido, senão não. Amarabai, Kitanya, Beara ou Falmuda, de Damoroshai ou Letmuim. Fala, Baie, isso que a Braita falou, justamente esses dois, falou que é justamente, eu preciso verificar, baseado nas escamas, está falando de dois tipos específicos de peixes, chamado ara e palmuda. Esses dois peixes, a cabeça deles é muito parecida com a cabeça, esses dois peixes, a cabeça deles, sim, a cabeça e a espinha deles é muito parecido com um peixe não kasher, com dagim tmeim. Por isso, pela cabeça não dá para diferenciar. Então, eu preciso ir atrás das escamas. Mas, se são peixes normais, peixes comuns, dá para verificar de acordo com a cabeça dele também. A escama não é a única diferença entre o peixe kasher e o peixe não kasher. אמר רבי יהודה בשמי דיולה, פלו רבי יהודה דיולה, מחלוקת לטבל בצירן, אבל בגופן דברי הכל אסור עד שיהיה ראש שדרה ניכר. Fala Rav Huna em nome de Ula, que isso que discutiram Rav Huna e Rav Nachman, se eu preciso ter a cabeça e a espinha do peixe, ou só um dos dois é suficiente, a discussão entre eles é se eu quero mergulhar um pão, alguma coisa no molho, certo? Que eu não estou comendo o peixe em si, eu estou comendo só o molho dele. Então, nesse caso, dá para ler aqui um pouquinho mais, não é o próprio peixe. Mas se eu quiser comer o próprio peixe, todo mundo concorda que eu tenho que ter duas coisas. Eu tenho que ter também a cabeça e também a espinha. Amarabizeira, Farabizeira, Mireis, no começo, Ava Matulina, Betsiran, no começo, quando eu tinha esse molho desse peixe que tem só a cabeça, ou a cabeça, ou só a espinha reconhecível, Rabizeira, no começo eu mergulhava, comia desse peixe dessa forma. Sim, mesmo que eu só tinha um dos dois visíveis, um dos dois reconhecíveis, eu passava um pouco no molho do peixe. Que vai deixar a da maravilha mais me deixa lá, mas agora que eu vi o que a vida foi não de Ula, mas falou que ele também do tirar o vale de coração, agora que eu vi dele, que é a discussão entre Rav Huna e Rav Nachman é sobre mergulhar no molho do peixe, mas comer o peixe em si, todo mundo concorda que precisa de tudo, até que os dois sejam reconhecíveis, dê para ver a cabeça e a espinha, eles de não mergulhar no molho, nem no caso em que eu só tenho um dos dois, ou seja, até agora, eu achava que a machloket era em todos os casos, tanto no próprio peixe, quanto no molho do peixe. Então, por isso, eu costumava ler aquele. O molho eu comia mesmo que eu só tinha um dos dois reconhecíveis. Mas agora que eu descobri que a machloket entre eles é no molho, mas o próprio peixe precisa dos dois, então no molho eu decidi ler também com a opinião de Rav Huna, que se não tem os dois reconhecíveis, a cabeça e a espinha, eu não aproveito do molho também. Amara Papa, Enchet Alachá final, Atier, Rosh Veshidra Nikar, Shel Kol Achad Ve'achad. Rav Papa fala no fim, Alachá final é que eu preciso de tudo reconheceu para cada peixe. Então, se eu tenho uma mistura enorme, que tem 20 peixes, eu vou ter que ver lá 20 cabeças e 20 espinhas. Então, ele falou dois pontos. Ponto número 1, que precisa ser a cabeça e a espinha, como falou a Rav Huna. E segundo, que se tem muito peixe, eu preciso da cabeça e da espinha de todos os peixes dessa mistura. Não é suficiente que um tenha lá, porque pode ser que tem peixe kasher. O peixe não kasher, então eu tenho que, para poder liberar essa mistura, que o peixe não está reconhecível, eu tenho que conseguir ver a cabeça de todos os peixes. Meitri, pergunta a Gemara, חתיכות שיש בהם סימן בין בכולם בין מקצתן ואפילו באחד ממאה שבהם כולם מותרות. Pergunta a Gemara, ensina para o seguinte, se eu tenho pedaços de peixe que tem um sinal de que ele é kasher, por exemplo, tem as escamas, tanto faz se tem em todos os peixes escama, ou em parte deles tem escama, mesmo que em um de 100 tem essa escama, é suficiente para permitir. Como mutarot. Uma sempre com Ravim Echad, aconteceu certa vez com um goi, Shevi Gerev Shel Hatechot, que ele trouxe um barril de pedaços de peixe, Benimtza Be Siman Hamem, e tinha sinal em um desses
certo? Só um deles tinha sinal. Ele permitiu, liberou todo o barril de peixe, certo? O barril inteiro, mesmo que tinha sinal só em um deles. Então, o Papa falou que eu preciso da cabeça e da espinha de cada peixe que se encontra lá. Mas a gente encontra na Braita Priori que Rabban Shimon liberou certo? Um dos peixes que dava uma mistura, eu tinha lá o sinal de que ele era kasher, e Rabban Shimon liberou todos por causa disso. Targum Papa, explica Papa que Shechatechot Shave. Fala Papa, esse caso de Rabban que ele liberou a caixa inteira, o barril inteiro de pedaços de peixe, é porque todos os pedaços são parecidos, todos os pedaços eram iguais, quer dizer, você vê que era um negócio padrão, não uma mistura com vários tipos de peixe. Se é uma mistura com vários tipos de peixe, eu preciso de um sinal de kashrut para cada um e um, mas se não é uma mistura, se é pedaços parecidos um com o outro, tem um certo padrão, eu posso supor que já que tem um kasher, é suficiente para liberar todos. Pergunta Guimarães, lembra? Perdão, mas se esse é o ponto, então qual a dúvida? Se todos os peixes são exatamente iguais, certo? Dá para ver pela cor, pelo tamanho, pelo corte, é tudo exatamente igual, então é óbvio que se um é kasher, todos são ksherim, é tudo igual, mesmo peixe. Responde Guimarães, mal, detém aqui, eu poderia pensar, eu poderia pensar que já que Becholzot é um barril inteiro de peixes, às vezes lá no meio vai ter um peixe não kasher, Kamash que não, Kamash que se é um barril de peixe de salmão, então está kasher, eu não preciso agora verificar todo o barril, está tudo em ordem. Já que é um peixe, é um barril de salmão, e eu vejo que são vários pedaços de salmão que estão em cima, eu posso confiar que tudo que tem lá é a mesma coisa. Então, permitido. Bom, conta Guimarães. Ao Arba de Tzachanta, certa vez chegou um barco, um navio, que estava trazendo gordura de peixe, algo do tipo. Daquele Sihra, chegou num lugar chamado Sihra, algum porto. Na Ravuna Barhine, ela foi ver o que tinha. Vekazabei Kalfei Veshari. Ravuna Barhine, ela deu uma olhada lá na mercadoria, viu que tinha lá misturado nesses barris de gordura de peixe, calfei, escamas de algum peixe, entendeu que é um peixe kasher, deixou e liberou tudo, olha, toda a mercadoria aí do barril está permitido. A maneirava, perguntava, o meika deixar, que é a gaveta de calfei, perguntava, peraí, como você que a Ravuna Barhine permitiu uma coisa dessas? Essa região onde está essa cidade de Sihra, esse lugar, é um lugar onde tem muito do peixe kasher. Então é muito possível que misturaram um pouco do peixe kasher com outros peixes. É um lugar onde tem muito peixe com escama, que é kasher. Então o fato de que em um barril lá dessa mercadoria tinha a escama, não é sinal de que o barril inteiro está liberado, porque pode ser que tem parte sim, parte não. De onde ele tirou isso? Nafak Shipur e Derava Beassar. Derava mandou espalhar pela cidade que é proibido. Essa mercadoria está proibida até que seja verificado ou não. Beassar. Shipur e Ravuna Barhine na Veshari. E de Ravuna Barhine saiu um aviso na cidade, mandaram um WhatsApp para todo mundo que Ravuna Barhine permitiu. Então agora sabe que é uma situação complicada. Rava proibiu e Ravuna Barhine permitiu. A maravilha me disse, falou Ravina Medifte, ele dizia Malira Papa, falou Ravina Medifte, também falou Papa o seguinte, que Shara Ravuna Barhine Betzirana, Babegufano. Ele falou, olha, mesmo quando a Ravuna Barhine liberou a gordura que tinha lá, é só a gordura do peixe, mas não o peixe em si. O peixe, ele marca um pouco mais, realmente tem que verificar cada peixe, tem que ver de onde veio, mas a gordura, de forma geral, que não é uma coisa que é o peixe em si, dá para ver aqui um pouquinho mais, então foi isso que ele liberou, mas ele não liberou completamente. Amaravachi, Paravachi, Levidi, Amali Rapapa falou para mim, que Shara Ravuna Filo Begufan. Ravachi falou, não. Eu vi de Rapapa que Ravuna Barhine liberou mesmo o peixe em si, não só a gordura dele. Velome Shocharina, desculpa. Veana e eu, agora Ravashi está numa situação em que, por um lado, tem quem diga que Ravuna Barhine liberou só o molho, e tem quem diga que liberou o peixe inteiro. E tem Rava que falou que está tudo proibido. Veana, então, fala Ravashi, o que eu faço na prática? Romi Sarastrina, de que a Malira Papa, eu não proíbo, se alguém perguntar, se eu ver alguém comprando, eu não vou falar que é proibido, porque a Papa disse que é permitido, pode comer
mesmo o peixe em si, ולא מששרין על דרך רבי יהודה משמעית דאולה, מאחר תלתה במצירן, אבל בגופן נביאה כל שיהיה ראש ושדרה ניכר של כל אחד ואחד. Por outro lado, eu não tenho como liberar, eu não posso permitir, porque foi trazido, como a gente viu em cima, Rabi Yehuda falou em nome de Ula, que toda a discussão lá em cima entre Rabi Yehuda e Rapapa, se o peixe é permitido ou não, é só o molho, mas para permitir o peixe em si, eu tenho que conseguir ver a cabeça e a espinha de cada peixe em peixe. E nesse caso não foi isso que aconteceu. Então, por um lado, eu não posso proibir para alguém que está comprando, porque a Ravuna Batina permitiu. Por outro lado, eu não vou falar que é liberado, porque eu tenho uma outra tradição de que, a priori, isso seria proibido. Não é suficiente ver que tem algumas escamas lá misturadas no meio. Eu teria que ver que realmente a cabeça e ou talvez a escama também serve, mas a cabeça, a escama, a espinha de cada peixe e peixe. Yatim Rav Hina na Baride Kamei de Ravada Barahava. Certa vez conta Gmará que estava Rav Hina na Baride perante Ravada Barahava e estava falando a seguinte sugiá. Yatim o que amar, ele fala a seguinte sugiá. Oved Kochavim Shevi Arivam Melach Aviot. Oved Kochavim, um goi, que trouxe um barco, ele chegou de navio, chegou no porto, cheio de raviot, de barris, de gordura de peixe. Verimtzet kalvit perchad mem. E tem essa kilbit é aquele peixinho que só fica na gordura de peixe kasher, e em um desses barris tinha uma dessas. Ptuchot kulamutarot. Stumot imuteret vekulamasurot. Se os barris estão abertos, o fato de ter uma delas já me libera tudo. Já é sinal que está tudo permitido. Mas se os barris estão fechados, essa é permitida, o resto é proibido. Se não me engano aqui, o risco de ter misturado, deixa eu ver aqui rapidinho, Rashi. Não, tá bom. Rashi fala o seguinte, posso supor que do mesmo jeito que nesse barril que estava aberto, tem nos outros barris que estão abertos, também tinha, só que foi embora, pulou para fora, pulou no mar, algo do tipo. Então, se estão todos abertos, eu posso supor que igual nesse tinha e está permitido, nos outros também tinha, só que sumiram. Mas se estavam fechados os barris, eu vou ter que achar em cada um em um. Porque se não tem, e não dá para ter saído de lá, porque estava fechado, é sinal de que talvez não é kasher. Então eu tenho que procurar em cada um. Eu não tenho como supor que é tudo kasher. Amarle, perguntou para ele, falou para ele, de onde você tirou isso? Certo? Assim, Rav Hina na Baride falou perante Ravada Barahava, perguntou a Ravada Barahava, de onde você tirou isso? Onde você aprendeu essa alahá? Ele respondeu, Mitrata Kraish Mialim Mirav Shmuel Veradochanan. Olha, eu aprendi isso de 3 psukim, certo? Ele falou 3 psukim na linguagem de, eu tenho 3 fontes muito fortes para isso, eu vi isso tanto de Rav, quanto de Shmuel, quanto de Rabi Yochanan. Bom, Amar Bruna Amará, falou Ravruna em nome de Rav. Kirvei dagim ve'ubaram em nikrim elamina mumche. Se eu quiser comprar miolo de peixe, certo? A parte inteira, intestino de peixe, e ubaram e ovas de peixe, eu só posso comprar de alguém mumche que vai me falar que esse peixe é kasher. Assim falou Ravruna em nome de Rav. Certo? Aparentemente, para saber se esse intestino de peixe e ovas de peixe é kasher, eu preciso de alguém que entende do assunto. Aparentemente, o sinal para descobrir se é kasher ou não é algo simples, então tem que ser alguém profissional. Realmente, o Rav do Style de Pipiri perguntou o Lula para o Rav do Style de Pipiri, mire que amarav que veio daqui o Rav de Crime do Rei, disso que Rav falou, como a gente disse em cima, disso que Rav falou, que intestino de peixe e ovas de peixe eu só posso pegar de alguém que entende do assunto, também, então, a priori, isso eu posso aprender aqui, que também peixes não ksherim têm ovas. Eles também têm ovos, do mesmo jeito que peixe kasher tem. Certo? Por isso eu preciso de alguém que sabe diferenciar qual é o kasher e qual não. O Mindi, mas é porque a gente aprendeu em outro lugar. Dag também mashritz, dag tahor, tem uma braita que diz que peixes não ksherim, eles dão a luz, digamos assim, ou já nasce o peixe mesmo, e peixe kasher, ele bota ovos. Então, aparentemente, só peixe kasher tem ovos. Então, se eu quiser comprar ovos de peixe, por que eu preciso achar alguém não quer, alguém profissional? A priori, o Dag também, o peixe não kasher, nem bota ovos, qual é a dúvida?
Sami Mikano Barato. Então, realmente, essa parte dos ovos tira. Se eu quiser comprar miolo, intestino de peixe, eu preciso pegar de alguém, um rei que sabe diferenciar de onde veio, qual tipo de peixe é. Mas ovos de peixe, com certeza do peixe kasher, porque o peixe não kasher não tem ovos. A Maria Bizeira, Lotis também. Fala, Bizeira, não precisa tirar. Ovo de peixe, eu também preciso de alguém que entende do assunto, para saber se é de peixe kasher ou não. Ah, foi dito na Braita que o peixe não kasher, ele não bota ovos. Trabalho metilei beitzimino. Tanto peixe kasher quanto peixe não kasher, os dois têm ovos de peixe. Elas é machit bahut, é machit bibifnim. A diferença é quando nasce o peixinho. No peixe kasher, ele bota os ovos e do ovo sai o peixinho. Do peixe não kasher, ele tem ovos dentro dele, dentro do ventre do peixe não kasher tem ovos, e lá eles já nascem e saem para o mar. Certo? Eles saem do ovo antes do ovo sair do próprio peixe. Mas se eu pegar um peixe não kasher, matar ele, eu vou achar ovos dentro dele. Você vai achar ovos, não tem problema nenhum. Então, os dois têm ovos. Então, se eu estou comprando ovos de peixe, eu não sei se é kasher ou não é kasher, eu preciso comprar junto de um mumche, e alguém que sabe verificar, certo? Porque senão, posso acabar comendo que não é kasher. Pergunta que Lama ali, mumche, com esse simanim. Para que eu preciso de um mumche? O simanim, o sinal para saber se é kasher ou não é kasher é simples. Detalhe, está escrito na Braita que simanei beitzim, cá simanei dagim. Está escrito na Braita que do mesmo jeito que tem simanim para ovos, tem simanim para os peixes, certo? Agora, para entender a Braita, simanei dagim sacarata, que dizer sinal para o peixe? Se for que igual tem sinal para o ovo, tem sinal para o peixe, é diferente, são duas coisas diferentes. Simanei dagim se aprende que esquece o que no peixe não tem sinal de que ele é kasher ou não é kasher. Ele tem escama ou não tem escama. Por aí, acaba por aí, não é um sinal disso. Ela que simanei beitzim, que simanei o barei dagim. Então, a Braita diz o seguinte, do mesmo jeito que tem sinal nos ovos de galinha, para saber se é de galinha ou de leão, assim também tem sinal em ovos de peixe, certo? Existe um sinal claro que qualquer um pode verificar, então por que eu preciso de um mumche? Como eu sei se o ovo é kasher ou não, se é um ovo de galinha, como eu sei se é um ovo de galinha é kasher ou talvez é ovo de algum outro animal ou não, se for meio que uma bola em cima, certo? Ele não é reto em cima, ele é abobado em cima e embaixo. Pega o golete, em volta ele também é arredondado, ele é mais quadrado. Isso é sinal de kasher. O ovo, um lado do ovo tem que ser mais largo e o outro mais fino. Esse daqui são os sinais de que ele é kasher, teorá. Agora, se as duas pontas dos ovos do ovo são finas, os teirachekadinos, as duas são bolas, mas arredondadas, também há, aí também. Se o ovo ele é helmoni bachutz e helmon bifnim, se a gema fica fora e a clara dentro, é um sinal de que esse ovo não é kasher. Helmon bachutz e helmon bifnim, mas se ele tem a clara fora e a gema dentro, esse é um sinal de que ele é tahor. Helmon ve helmon meurabim, é clara e a gema misturada, usou beitzata sheret. Esse é um ovo de sheret, é algum réptil, tipo um ovo de lagartixa, não sei o que seja, ovo de lagarto. Então, esse daqui é um sinal de que não é kasher. Então, volta a nossa pergunta. A nossa pergunta é, se tem sinais claros com relação ao ovo, qual é kasher e qual não é kasher, portanto, eu posso comprar de um mumche. A pior é uma coisa que eu mesmo posso verificar. Amarava queshenimohu. Está se tratando aqui que os ovos do peixe, eles derreteram. Então, para realmente diferenciar entre o kasher e não kasher, eu não consigo diferenciar pela aparência, pelo formato, eu preciso diferenciar pela cor, pela textura, ou o que seja. Nesse caso, a dificuldade é um pouco maior, certo? Então, eu preciso de um mumche, preciso de alguém que entende. Então, agora é o seguinte, a gente trouxe em nome de Rav, que para comprar intestino de peixe e ovas de peixe, eu preciso de um mumche. Rabi Dostai de Mimbiri falou, olha, ovas de peixe pode tirar, não pode ser que Rav pediu para ter um mumche, porque peixe que não é kasher não bota ovos, peixe que não é kasher já nasce direto peixinho. Depois a gente trouxe outra resposta em nome de Rabi Zeira, que não, mesmo o peixe kasher, não kasher, ele tem ovos, só que o peixe nasce ainda dentro do ventre da peixa, ou como chama, o peixe fêmea. E depois nasce, mas ela não bota ovos.
Mas, de acordo com o Rabi Dostai de Minbiri, que falou que peixe não kasher não tem ovos, não bota ovos, a uma pergunta. Betânia, está ensinando a Braita o seguinte, da mesma vez, que se manei beitzim, se manei, eu parei da guima, a gente acabou de trazer uma Braita que diz que da mesma maneira que tem sinal para ovos de peixe kasher, tem sinal, desculpa, tem sinal para ovos de galinha kasher ou não kasher, tem sinal para ovos de peixe kasher ou não kasher, parece que peixe tem ovos. Fala, olha, mas a gente já explicou essa braita que ela não está escrita direito. No original da braita está escrito que simanei beitzim, kar simanei dagim. Do mesmo jeito que o ovo tem sinal, o peixe tem sinal de que é kasher ou não é kasher. E a gente falou que essa linguagem não faz sentido, porque o peixe não tem sinal se é kasher ou não é kasher. Ele tem escama ou não tem escama. Isso aqui não é um sinal, isso daqui é o próprio peixe. Não é uma maneira de verificar. Com escama é kasher, sem escama não é kasher, não é um sinal de kashrut, é a kashrut em si. Certo? A linguagem sinal não combina aqui, não é compatível. Então a gente explicou que não, que a Braita na verdade vem dizer que do mesmo jeito que tem sinal em ovos, tem sinal em ovos de peixe, não peixes. Ou seja, a gente já mudou o original. O original era ovos e peixe. A gente falou que ovos de peixe não faz sentido, então a gente mudou o peixe por ovos de peixe. Fala, mas a gente já mudou para Bindostai que o peixe não kasher não tem ovos, eu posso também mudar para outro lado, para outro kivun. Metaretz lá, vamos falar da seguinte forma, simanei kirvei dagim. Se a linguagem da Braita não é igual ovos tem sinal, assim também peixes, porque peixe não tem sinal, ele tem escama, não tem escama. Se eu já vou mudar a linguagem para ovo de peixe, eu posso mudar também a linguagem para miolo de peixe. Então, a Braita vai dizer o seguinte, do mesmo jeito que ovos têm sinais para saber se é kasher ou não, ele precisa ser mais fino de um lado, mais largo do outro. Assim também, intestino de peixe tem sinais para saber se é kasher ou não kasher, certo? Então dá para explicar a Braita dessa forma, e não obrigatoriamente, eu tiro da Braita que peixe não kasher bota ovo. Como eu vou saber quais são os sinais? Certo? No ovo eu posso falar o formato do ovo, a aparência do ovo, mas no miolo do peixe, qual o sinal para saber se é kasher ou não kasher? Besimanei que veio dagim, shie kad vechad. Será que no intestino do peixe, o próprio intestino é um lado mais grosso, um lado mais fino, igual o ovo? Não combina. A Braita que comparou os sinais do ovo de galinha com ovo de peixe, eu entendo, você está tratando de ovo, ele precisa ser mais comprido de um lado, mas é mais fino de um lado, mais largo do outro. Mas se você está me comparando os sinais do ovo do peixe com os sinais do miolo do peixe, o miolo do peixe é um negócio, né? Ele não tem um lado mais fino, um lado menos. Então, como a Braita vem comparar os dois, mas caja lá beshilfucha, imen sham beshilfucha. Shilfucha é como fala, é como se fosse o ventre do peixe. Ele também tem um formato diferente entre o kasher e o não kasher, por isso dá para diferenciar igual o ovo pelo formato. E nem tinha mumche mais. Se não tem mumche, se não tem alguém para verificar que tipo de peixe é, se é kasher ou não é kasher, o que eu faço? Como eu faço para comprar? Posso comprar? Eu não posso comprar. Num caso em que os ovos, o intestino do animal está amassado, está derretido, certo? Que não dá para verificar pela aparência. O que eu faço? Não tem um mumche para verificar. A maravilha daqui vai de amar animelar, tem mutarim. Para o seguinte, se o vendedor fala, olha, eu que preparei, eu que salguei esse peixe, e na hora que eu estava salgando o peixe, eu percebi o formato dele, eu vi que ele era kasher, pode confiar no vendedor. Rav Nachman não é suficiente, não posso confiar no vendedor dessa forma, porque às vezes o vendedor também não sabe direito, ele comprou de alguém que trouxe, certo? O vendedor é alguém direito, quer dizer, alguém religioso, está vendendo kasher, algo do tipo, mas ele não sabe de onde veio. Pode ser que ele não sabe de onde veio, pode ser que ele comprou de alguém que falou que é kasher, mas aí eu estou confiando na confiança dele, aí já não funciona. Por isso, para Rav Nachman, ele tem que falar, olha, esse é o intestino que eu tirei desse peixe que está aqui do lado, então o peixe é verificável. Porém, ele era viúda leada dela, que vai demar animelachtim mutarim, e a viúda falou que não, que se o vendedor falar, olha, fui eu que preparei esse peixe, fui eu que salguei depois,
os ovos derreteram, algo do tipo, eu posso confiar que ele viu antes de ser salgado e conseguiu verificar se é kasher ou não é kasher. Então, eu posso confiar que ele sabe o que ele está falando e é permitido. Essa é o preceito. Então, paramos por aqui. Escolha.